Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos e o nosso tema dessa noite do estudo é libertados da potestade do diabo. Amém? Então a palavra de Deus diz que nós já estamos livres do poder e da força que o diabo tinha e exercia, não é? Até ele ser derrotado e amarrado em cadeias ali pelo mais valente, diz a palavra de Deus. Esse tema que nós vamos apresentar hoje, esse assunto, não é? Assim como todas as outras doutrinas da graça de Deus que nós temos visto, tem o objetivo de trazer o pleno, o total, o completo conhecimento da verdade, segundo a piedade, amém? Que é do Evangelho da graça de Deus, para que nós não sejamos mais destruídos, nem manipulados por homens perversos e maus, nem pelos que, apesar de serem eleitos, não têm conhecimento de Deus em verdade. Aqueles que conhecem apenas a religiosidade, as tradições, não é? O pagar o preço, e essa parte de ter uma libertação espiritual com relação às obras malignas, não é? É sempre muito voltado à parte sacrificial. Você tem que jejuar, você tem que pagar o preço, você tem que fazer um voto, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a porção dobrada do Espírito, porque só assim você vai poder vencer o inimigo, né? E nós já sabemos que o inimigo foi vencido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, amém? Então, hoje, nessa noite, não é, em nome de Jesus, vai cair por terra mais um mito, não é, que se prega aí, não é, que se apregoa em todo o meio evangélico, dizendo que o diabo tem algum poder sobre a vida dos filhos de Deus. Alguns lugares as pessoas pregam, dizem que o diabo tem algum poder, mas em alguns outros lugares dizem que o diabo tem um poder tremendo, né, que ele pode destruir, que ele pode matar, que ele pode tomar a vida da pessoa, e isto está totalmente em desacordo com a palavra de Deus, amém? Nosso texto, antes do texto tem o versículo, Colossenses 1,13, amém? A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Então, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou do império das trevas, nós já estamos libertos já, amém? Não precisamos mais ser libertos, não precisamos buscar mais libertação. Apenas quando não se tem o conhecimento pleno da palavra de Deus, é que se é enganado, e muitas vezes passamos por situações que não sabemos identificar por que aquela situação vem às nossas vidas, e o que né, o ser humano, o que o cristão é levado a fazer. Ah, a culpa é do diabo. Ah, não, porque o diabo armou uma armadilha, o diabo colocou aqui uma casca de banana, porque o diabo me tentou, porque o diabo fez isso e fez aquilo. Mas nós vamos conhecer hoje profundamente o que a palavra de Deus diz a respeito do maligno e o que a palavra de Deus diz a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes as pessoas imputam essas coisas como sendo uma ação do diabo diretamente sobre as nossas vidas, amém? Só com esse versículo, né, dizendo que Paulo escreveu aos Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós já poderíamos encerrar esse estudo, porque se o tema do estudo é libertados da potestade do diabo, do poder, e a palavra diz que nós já fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, amém? Nós já poderíamos ir embora, porque nós não precisamos que Deus fale conosco 1, 2, 10, 15 vezes para que nós possamos, amém, é verdade, amém? Quando Deus falar alguma coisa, nós temos que dizer, amém, Senhor, está escrito, eu creio. Isso agrada a Deus e isso nos fortalece espiritualmente, amém? Isso não só em relação às obras malignas, mas em relação a todas as promessas da palavra de Deus. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. E crer é alguma coisa que independe de sentimentos, independe das situações. Nós cremos, porque quem diz é Deus. Amém? E a palavra de Deus diz em João 8,32, não é? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Então as pessoas fazem muita confusão também na palavra de Deus, dizendo que conhecer a verdade é receber Jesus, ou aceitar Jesus, como eles dizem, não é? Falando em aceitar Jesus, hoje eu estava preparando o estudo, estava dando mais uma revisada, aí eu parei assim um pouco, falei, deixa eu dar uma ligadinha na televisão, dar uma passadinha rápida nos canais, e peguei um canal lá de um pessoal que faz uma espécie de evangelismo. Eu peguei bem o finalzinho, que é bem antigo. Nossa, na época que eu me encontrei com Jesus, já ouvia falar do tal do Clube 700, né? Tá aí uma pessoa muito simpática falando e tal, e aí a pessoa começou a falar que Deus respeita a sua decisão, que você pode escolher abrir a porta do coração, que você... Mas assim, eu falei, tava tão bem falando que Deus amava a pessoa, e aí já falou um monte de coisa totalmente contrário à palavra de Deus. Não tive dúvida, né? Parei, entrei na internet, apareceu um versículo lá e mandei uma mensagem para eles dizendo assim que gostaria de conversar com eles. Mandei um monte de versículos e 2 estudos bíblicos anexados, né? Porque
porque eu acho assim que Deus nos chamou, amém, para essa palavra de graça aqui, para nós crescermos, para que isso fosse levado para as outras pessoas, amém? Porque as pessoas têm oportunidades, têm ministérios, são pessoas sérias, né, que têm a oportunidade dada por Deus de estarem na mídia e no fim estão falando coisas sem conhecimento que acabam denigrindo a soberania do nosso Deus, amém? Então vamos ver o pensamento dessa noite. Eu mudei um pouco, né? Os irmãos estão vendo que tem alguns versículos que não estão na apostila. O pensamento também, eu fiz uma alteração aqui. E eu gostaria que os irmãos também, durante o decorrer do estudo aqui, eu vou avisando os irmãos dos versículos que não estão na apostila para que vocês possam anotar aí. Então o pensamento diz assim: a aparente e temporária derrota dos crentes é o produto do desconhecimento da posição em Cristo Jesus, né, e das maquinações de Satanás, que este coloca em prática através de suas vidas, através dos seus, contra as suas vidas. Só até aqui? Amém. Faltou um ponto aqui embaixo. Então, amém. Não está, desculpa, irmãos, não está na forma como eu coloquei aqui na minha apresentação aqui, né? Então, a aparente derrota que os crentes têm nas suas vidas, muitas vezes, não é fruto de uma ação diretamente do diabo, amém? Primeiro, é fruto de não conhecer a posição em Cristo Jesus. As pessoas não sabem quem são, não sabem quais são os seus direitos. Segundo, que as pessoas desconhecem os intentos da sua carne. Esse daqui é o original, né? Eu passei um alterado aí para vocês também. Então, primeiro ponto, né, que as pessoas têm uma aparente derrota em suas vidas, é porque elas desconhecem a sua posição em Cristo Jesus, né, não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, acham que vão para o céu, mas não têm certeza, amém? Segundo ponto, por que as pessoas têm derrotas nas suas vidas, é porque elas desconhecem os intentos da sua própria carne, né, e de que não se pode dar lugar à carne. E em terceiro, as pessoas desconhecem as maquinações de Satanás que ele coloca em prática através dos seus filhos, através da sua descendência, contra as nossas vidas. Então nós vamos estudar isso nessa noite, vamos ver o ponto 1 da apostila, que diz assim: antes de Cristo. Né? Então, ponto 1, antes de Cristo, como estava a situação do diabo? Como é que o diabo agia? O que o diabo podia fazer antes do Senhor Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas? Ponto A, diz assim: Satanás acusava os filhos de Deus diante de Jeová. No capítulo de Jó, no capítulo número 1, no versículo 6, diz assim, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7, não está na apostila. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Né? Então você vê que por essa narrativa da palavra de Deus, por isso que Deus nos coloca aqui, Satanás tinha alguma liberdade, né? Pois ele se apresentou diante de Deus e a Bíblia diz que Satanás passeava pela terra. Ele andava com uma certa liberdade. Veja no versículo 12 o que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Satanás, né? Satanás se apresentou, se você conhece a história de Jó, Satanás chega para Deus e fala assim, Deus fala para Satanás: está vendo meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, né? Aquela coisa toda. E Satanás fala para Deus: lógico que ele é feliz, que ele é temente a Deus. O Senhor abençoou ele com toda sorte de bens, ele tem uma esposa, ele tem numerosos filhos, não lhe falta nada, né? E aí Deus falou assim: eu vou mostrar para você que o meu servo, ele é fiel, ele é uma pessoa realmente íntegra. E aí Deus diz no versículo 12 assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Então, mesmo antes do Senhor ter vencido o diabo ali na cruz, não é? Satanás só podia fazer alguma coisa contra a vida daqueles que pertenciam a Deus, se Deus o permitisse. Amém? Então, o diabo chegou lá falando um monte de coisa, né? Falando de Jó, que Jó só servia a Deus porque ele era super abençoado, super protegido por Deus. E Deus falou: olha, você pode tocar em tudo quanto ele tem, só não toque na vida dele. Amém? Então, se naquela época ainda Jesus não havia morrido, o Espírito Santo de Deus não havia ainda sido manifestado na vida dos eleitos, já havia essa proteção, imagine agora, irmãos. Amém? Que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para que você saiba que o diabo não faz e acontece como as pessoas dizem, que o diabo vem, toma, a pessoa fica possessa ou não. Amém? Nós vamos ver bem como são essas manifestações do diabo aí, que muitas vezes nós vemos até uma espécie de show na televisão. Amém?
E agora nós vamos ver como era a situação dos filhos de Deus, não é? Antes de receberem a Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz que todos nós, antes de recebermos a Jesus, andávamos aí fora desgarrados. Em Efésios 2, versículo 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Então, todos nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de recebermos a Jesus como nosso Salvador, andávamos aí fora de acordo com o curso do mundo. Amém? Porém, apesar de nós andarmos fazendo e fizemos coisas que são abomináveis, que hoje em dia nós nem temos vergonha se nós fôssemos falar de algumas coisas que nós fizemos, não é? Apesar disso, Deus cuidava de nós, não é? Eu já conversei com muitas pessoas que contaram de livramentos que tiveram, mesmo antes de conhecer a Jesus, de receber a Jesus. Por quê? Porque nós somos predestinados por Deus antes da fundação do mundo, e a Bíblia diz que nenhum dos seus eleitos vai se perder, que ninguém pode arrebatar uma ovelha de sua mão. Então, Deus tinha ali o cuidado até que o tempo do poder de Deus viesse e se manifestasse nas nossas vidas, amém? Mas, independente disso, na nossa carne, nós andávamos segundo o curso do mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com aquilo que o diabo queria, não é? Muitos de nós fez coisas, não é? Que, como eu já disse, nós nos envergonhamos até de dizer, mas nós éramos ovelhas, nós tínhamos sido predestinados por Deus, e o diabo não podia fazer qualquer coisa com as nossas vidas. Ele na nossa carne nos humilhava muitas vezes, mas ele não tinha total liberdade sobre nós, como ele tem sobre a vida daqueles que não pertencem a Deus, amém? Ponto 2, depois que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e morreu, amém? Porque até o Senhor Jesus Cristo ter ido à cruz do Calvário, ter morrido, ou melhor, a Bíblia diz que ele não morreu, a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito, porque ninguém poderia matar o Deus verdadeiro, amém? A Bíblia diz que ele entregou o seu espírito, amém? Então, até aquele momento, o diabo fazia e acontecia, mas a palavra de Deus diz que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o mais valente veio e amarrou o valente, amém? Então, vamos ver agora o ponto A, dizendo o que aconteceu com o diabo ali na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo despojou principados e potestades e triunfou sobre eles. Em Colossenses 2,15, 2,15, põe no 2,15, é isso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então, o diabo já acabou. Tudo que o diabo podia fazer foi derrotado ali na cruz do Calvário, amém? Quando alguém triunfa, é quando alguém vence, quando alguém derrota completamente o inimigo, e foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez, amém? Infelizmente, não é isso que nós ouvimos, não é isso que os nossos irmãos têm ouvido aí fora, têm ouvido que o diabo pega, que o diabo vai pesar, que o diabo vai fazer vir tragédias em suas vidas, que o diabo pode, se a pessoa deixar a igreja, se a pessoa não cumprir o voto, o diabo vai pegar, o diabo vai fazer e acontecer, e não é isso que a palavra de Deus diz a respeito do diabo, diz que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ver ainda em Hebreus capítulo 2, dizendo que Deus, o Senhor Jesus Cristo, destruiu o que tinha o poder da morte, em Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou. Nós temos uma carne, não é sangue, temos um corpo, alma, espírito, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo também participou dessa nossa natureza humana, amém? Porém, sem pecado na sua carne, amém? Então, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo, amém? Então, por que o Senhor Jesus Cristo teve que vir em forma humana? Primeiro, porque havia uma lei, não é, sido colocada por Deus, um pacto, o pacto da lei que foi dado por Moisés, e que esse pacto precisava ser cumprido. Era um pacto colocado para o homem, mas o homem, por causa do pecado que habita na sua carne, não conseguia cumprir os 613 mandamentos da lei, amém? Então o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir os mandamentos, e o Senhor Jesus Cristo veio também para que ele pudesse morrer e vencer a morte, porque a Bíblia diz que aquele que tinha poder sobre a morte era o diabo, amém? Ninguém que havia morrido até ali, o Senhor Jesus Cristo, tinha conseguido ressuscitar por conta própria, né? Nós temos lá o profeta, quando orou pelo filho da... O profeta Elias, quando ressuscitou o filho da
daquela mulher que o acolheram em casa, não é? Temos outras ressuscitações que aconteceram. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva que vinha lá de Naim, não é? Porém, por si mesmo, ninguém havia conseguido vencer a morte. Amém? Havia apenas alguns sinais dizendo que seria possível voltar da morte. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo tinha que morrer para destruir aquele que tinha o poder da morte. Ele não apenas ressuscitou, ele não apenas voltou da morte, mas ele foi na morte, falou: diabo, está aqui o meu sangue para cobrir a vida de todos os meus filhos, e você vai ser destruído agora. E a Bíblia diz que o diabo foi destruído ali pela morte do Senhor Jesus Cristo, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o diabo já está destruído. Amém? O diabo não pode fazer mais nada com as nossas vidas. Amém? Por mais que as pessoas, né, existem um mito, alguma coisa de fábula, né, aquela coisa de medo, de escuro, de assombração e tal. Isso são ensinamentos falsos, mentirosos, né, que não condizem com a verdade da palavra de Deus. Veja o que aconteceu com o diabo. Em Apocalipse 12, 10. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós lemos lá no começo, no capítulo 1 de Jó, que o diabo se apresentava diante de Deus. Ele vinha de passear e rodear pela terra. E o que ele estava acusando? Falou: Deus, aquele cara lá só é bonzinho, só é íntegro, só é reto, porque o Senhor dá tudo para ele. Então o diabo é o acusador. Quando alguém pecava, o diabo ia lá e ficava acusando as pessoas diante de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, o acusador dos nossos irmãos, ele foi expulso. João, na visão que ele teve lá, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, ele diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Por que o diabo nos acusava diante de Deus? Porque ele sabe quem pertence a Deus, porque nós temos uma marca, amém? E ele acusa: ele não pertence, ele não é santo como você, ele não é semelhante a ti, e ele faz todas essas coisas de errado. E a Bíblia diz que ele foi expulso. Com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o diabo não se apresenta mais diante de Deus para acusar, porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, da palavra de Deus. Amém? Porque nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus agora. Por quê? Justificados porque aquele que é justo foi à cruz do Calvário, deu a sua vida em nosso lugar e nós nos tornamos justos. Estamos justificados diante de Deus. Nada mais consta em relação a qualquer coisa que nós fizemos ou que porventura venhamos a fazer. Amém? E nesse ponto é uma coisa, que o pessoal sempre pega: então qualquer coisa que eu venha fazer não tem problema? Não. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porém, a Bíblia diz que todos os nossos pecados, toda a provisão para perdão dos nossos pecados, já foi obtida ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Senhor obteve a eterna redenção no livro de Hebreus. Amém? Ponto D. Onde está o diabo e os seus anjos? Amém? Nós vamos ver que Deus os tem guardado em trevas e algemas para o dia do juízo. Então o diabo não está por aí fazendo e acontecendo. Amém? Judas 6. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então o diabo está algemado em trevas para o dia do juízo. Amém? Se você ler lá no livro de Apocalipse, se você já teve a oportunidade de ler, você sabe que o diabo vai ser solto, e vai haver uma grande luta lá, tal, e depois o diabo vai ser definitivamente lançado no inferno. Então, agora o diabo está preso. Mas então como é que existe tanto mal, tanta coisa assim? Primeiro, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe uma influência neste mundo aqui do diabo. O diabo não está aqui mais na sua presença como espírito angelical, mas ele tem um poder que Deus permite. Para quê? Para que nos vasos de perdição, nos vasos de ira, se manifeste as obras do diabo, e em nós que somos vasos de misericórdia, se manifeste a glória de Deus. Amém? E nesse poder ainda, nessa manifestação maligna que ainda existe, nós temos o poder de Deus nas nossas vidas para vencer todas as coisas. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Mas por que Deus faz isso? Porque Deus é Deus, Deus
Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, e a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas para que Ele seja glorificado em nós, que somos vasos de misericórdia. Amém? Então, para mostrar o seu grande amor para conosco, né, Deus morreu na cruz, né, despojou ali principados e potestades, e agora nós pela fé vivemos essa nossa vida. Mas para que Deus seja glorificado, ainda existem as obras do diabo, algumas maquinações, e principalmente, que é o que nós vamos ver nessa noite, que muito daquilo que acontece nas nossas vidas parte de nós mesmos, que a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum, e se nós não aprendermos a subjugar, não é, a nossa carne, nós vamos dar lugar para o diabo. Como assim dar lugar para o diabo? Dar lugar para os frutos que provêm do diabo, para os frutos que provêm da carne. Prostituição, lascívia, impureza, imoralidade, roubo, adultério. Todos esses são frutos da carne que provêm do diabo. Amém? Vamos ver ainda, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Amém? Então, não somente o apóstolo João lá em Apocalipse, não somente o apóstolo Paulo teve a revelação lá em Hebreus, como também o apóstolo Pedro, né, que havia sido levantado para pregar o evangelho para os judeus que haviam se convertido, também teve essa revelação com relação ao diabo. Que o diabo foi precipitado ali no inferno, foi entregue a abismos de trevas e está reservado ali para o dia do juízo. Então o diabo não pode fazer nada. Então esse negócio que aparece na televisão, aí que o cara entrevista demônio, que diz que a pessoa que vai lá na frente é entrevistada, que o cara disse que ele era crente e que o diabo se apoderou dele, o que era aquilo? Só tem duas chances. Ou a pessoa não é crente, né? E estava ainda endemoniada, né? Porque o diabo só pode entrar na vida de quem não tem Jesus no coração. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente também. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Né? O diabo não pode coabitar juntamente dentro de um ser onde já habita o Espírito Santo de Deus. Então, de duas, uma. Ou aquela pessoa ainda não recebeu Jesus e, na verdade, ela não se converteu. Ela é um convencido. Ela está vindo à igreja, faz aquele monte de coisa, mas ela não foi realmente, não é uma nova criatura. Amém? Então, ela pode não ser uma nova criatura ainda, e pode nem vir a ser, pode ser que não seja um eleito, ou pode ser alguém, né, um eleito, que dá vazão para a sua carne e fica atemorizado pela falta de conhecimento e acha que é o diabo, e acha que é possesso. Eu falo isso de conhecimento, porque eu vim de um outro ministério, onde as pessoas tinham visões, e eis que vejo uma sombra negra sobre o seu ombro, irmão, aquela coisa toda. Se a pessoa não tem conhecimento, não é? A pessoa acha que tem uma sombra negra, e a pessoa vai ficando deprimida, e a pessoa vai ficando com medo daquilo, com medo, e o diabo vai lançando dardos inflamados. A pessoa não tem o escudo da fé para rebater aqueles dardos inflamados, a pessoa não tem os pés calçados com a preparação do evangelho da graça de Deus, e a pessoa acha que é o diabo. A pessoa começa a ouvir vozes. A nossa mente é muito sugestiva. Se você entrar na internet e verificar casos psiquiátricos, tal, o ser humano pode imaginar, pode ver um monte de coisa e não está vendo nada. Então, na carne da pessoa, a pessoa pode, pela falta de conhecimento, né, ser levada a crer que ela está possuída pelo demônio, alguma coisa do tipo. E aí vai lá o cara tentar expulsar demônio, né, de quem é crente. Amém? Então isso é falta total de conhecimento, e por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. Então não existe a menor possibilidade de alguém que seja de Jesus, né, ser possuído, ser tomado, ser perturbado por qualquer obra maligna. A Bíblia diz que sobre as nossas vidas não vale encantamento. Amém? Porque aquele que é maior habita em nós. Vamos ver agora, em Colossenses 2:13, como é que está a situação dos filhos de Deus agora, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz do Calvário. Amém? Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Então, nós estávamos mortos em delitos, em pecados, em transgressões, na incircuncisão da nossa carne, e ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Todos os meus pecados e os seus pecados foram perdoados. Amém? Como eu já disse, os que nós cometemos até ontem, os que nós cometemos hoje, e os que, infelizmente, eu posso dizer isso, né, que nós vamos cometer ainda, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso.
Não é? Nós estamos aqui para crescer na graça, no conhecimento, nós estamos aqui prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, mas nós sabemos que a nossa carne, infelizmente, nela não habita bem algum, não é? E que se nós descuidarmos por qualquer coisa, nós já pecamos diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo tem essa provisão total para as nossas vidas, amém? E como eu disse agora há pouco, né, algumas pessoas falam assim, já que eu não peco, não tem mais problema, já tem provisão para os meus pecados, eu posso fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que em nós foi implantada a divina semente. Amém? E nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós pecamos, mas nós não ficamos praticando o mesmo pecado, pecando. Eventualmente nós pecamos, entristecemos a Deus, ficamos tristes, não é? Quando nós erramos, nós ficamos tristes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus se entristece e nós ficamos tristes. Amém? Versículo 14 diz assim: então, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Amém? Então a Bíblia diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Amém? Nós devíamos alguma coisa e estava escrito lá no céu. Por que estava escrito lá no céu? Porque existia uma lei, a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia, se você fizer, você receberá a bênção. Se você não fizer, virá maldição. Então, contra cada um de nós havia um escrito de dívida, não é? Dizendo tudo aquilo que nós havíamos feito de errado. Mesmo antes, quando nós não conhecíamos a Deus, a nossa consciência, não é? Quando nós fizemos a primeira, segunda vez uma coisa errada, antes de conhecermos a Cristo, a nossa consciência sempre nos alertava de alguma coisa ali. Não é? Depois, se a pessoa peca muitas vezes, a consciência vai ficando cauterizada. Mas no início, sempre alguma coisa apitava dentro de nós. Não é? E a Bíblia diz que tudo isso constava lá diante de Deus como um escrito de dívida que era contra nós, que também constava de ordenanças, que eram os mandamentos da lei ali, que nos era prejudicial, porque aquilo ali impedia que a bênção de Deus chegasse até nós. Havia alguma coisa contra nós, não é? E o que Deus fez? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Tudo que era contrário a nós foi removido, e agora essa é a nossa posição. Colossenses 1, versículo 13 diz assim: nós já lemos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, e o maligno não pode tocar em sua vida. Amém? Seria, não é, um contrassenso, ou então Deus não seria Deus. Deus seria um Deus meia boca, assim, se o diabo pudesse fazer alguma coisa com as nossas vidas. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra, esses são os filhos de Deus. Amém? Vamos ver o ponto 3. Poderá um crente ser possuído por demônios se o Espírito Santo estiver neles? Lógico que não, amém? Então, nós vamos ler um versículo que diz que Deus o guarda e o maligno não lhe toca, bastante conhecido, na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém? Então, nós temos que ver aqui que é aquele que é nascido de Deus. Não é aquele que acha que é crente, não é aquele que acha que é convencido e tal. Porque na lei, especialmente, não é? Quando não se tem um pleno conhecimento, muita gente vem. E a palavra de Deus diz que os pescadores lançam a rede e vem todo tipo de peixe. Não é? A Bíblia fala sobre o Senhor que plantou o trigo na sua terra e veio o inimigo e semeou o joio também. Então, na igreja, sempre aparecem pessoas de todos os tipos. Por quê? Porque nós estamos pregando a graça de Deus. As pessoas vêm aqui, é um lugar agradável, as pessoas são amorosas, a música é legal, não é? As pessoas são alegres, as pessoas querem ficar aqui. Amém? Porém, se a pessoa verdadeiramente ela for nascida de Deus, não é? Ela não vai viver na prática do pecado, e aí sim, aquele que nasceu de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos guarda e o maligno não vai nos tocar. Amém? Então, o maligno não tem chance alguma, não existe possibilidade alguma de qualquer coisa do maligno tocar nas nossas vidas. Mas nós vamos ver como é que o maligno age atualmente. Amém? O ponto B, nós já lemos, que é Colossenses 1,13, não é que ele nos libertou do império das trevas. O ponto C, o valente bem armado tem os seus em segurança. Amém? Essa passagem de Lucas 11, não é? Fala de um homem valente, não é? Diz assim, Lucas 11, 21.
Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Eu vou achar aqui na Bíblia, eu vou ler aqui o capítulo 11, né? Passagem, Lucas 11. Então Lucas 11, 21 diz assim: Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Amém? Então, a palavra de Deus nesse versículo, nesse trecho, está falando sobre Satanás, que ele era o valente. E veja veja o que Satanás faz. O valente bem armado guarda a sua própria casa e ficam em segurança todos os seus bens. Aqueles que pertencem ao diabo são guardados e são manipulados pelo diabo. Amém? Então eles estão lá em segurança para fazer as obras do diabo. Existem pessoas nesse mundo, nós já sabemos, já estudamos aqui, né? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, o joio, o trigo, né? Então a Bíblia diz que os filhos do diabo, que o valente, bem armado, guarda a sua própria casa e ficam em segurança todos os seus bens. Nós estávamos debaixo do império das trevas, fomos resgatados. A Bíblia diz que o mais valente amarrou o valente, ele tirou os despojos. Porém, por que nós somos tirados das mãos do valente? Porque nós não pertencíamos a ele, nós pertencíamos ao Senhor Jesus Cristo. Porém, o valente tem alguns que pertencem a ele. Esses que pertencem ao diabo ficam guardados pelo diabo e são usados pelo diabo. Amém? Vamos continuar aqui. Nós vamos ler o próximo trecho, o ponto 4. Nós vamos ver como é que funciona isso. Quem são esses que são guardados pelo diabo? Então o ponto 4 diz assim: o versículo, em meu nome expulsarão demônios, só se aplica para pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Então só se pode expulsar demônio de alguém se esse alguém não for crente. Se alguém for crente, essa pessoa não tem demônio. Ela pode estar ali com uma manifestação na carne. Amém? Vamos ver Mateus 12, que é uma passagem muito conhecida, não é? E Deus nos mostrou, não é, o porquê disso. Então diz assim, Mateus 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, o que é isso aqui? Vê uma pessoa endemoniada, não é? Aí as pessoas vão e expulsam o demônio da vida da pessoa. Então a Bíblia diz que o espírito que estava na vida daquela pessoa, possuindo a vida daquela pessoa, ele sai do homem e ele vai andar por lugares áridos, procurando um outro corpo que ele possa possuir. Porém não encontra. Aí veja o que diz o versículo 44. Por isso, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Não é? Veja o que o diabo está dizendo. Por isso, voltarei para minha casa. Aquele corpo pertencia ao diabo já. Ele vai voltar para a casa dele. Nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas existem pessoas, não é, que chegam a uma igreja, a um ministério, existe uma manifestação demoníaca ali, não é? O demônio é expulso. Por quê? Porque no nome do Senhor Jesus Cristo os demônios se submetem, não é? Mas o demônio vai, fica algum tempo fora e a pessoa volta. Nesses programinhas, esses shows do demônio que tem na televisão, você vê muito isso. A pessoa de novo volta e o pastor lá, o matador, porque aquilo não é um pastor, é um matador, né? Fala assim, você não foi fiel, você não cumpriu o voto, você não fez isso, você não teve fé, por isso que o diabo veio outra vez na sua vida. Mentira. Amém? O diabo volta novamente à vida daquela pessoa, porque aquela casa pertencia ao diabo. Veja bem, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. O Espírito Santo de Deus não habitou naquela vida. Aquela casa continua vazia. Não habitou por quê? Porque aquele provavelmente não era para salvação. Nesse caso aqui, esse não era para salvação. Amém? Então, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Não, o cara expulsou o demônio da vida dele, ele começou a acertar a vida, parou de ter aquele chilique todo, parou de ter aqueles ataques e tal. E aí o demônio volta e encontra a vida da pessoa aparentemente bem. Só que estava vazia, e aquela casa pertencia a ele. E aí o que diz o versículo 45? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro.
E aí veja o que diz o final do versículo. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Isso só acontece com os perversos, irmãos. Né? O diabo é expulso e volta porque o Espírito Santo de Deus não tomou o seu lugar, porque ali não era o lugar dele, e essas pessoas pertencem a uma geração perversa, a uma geração de ímpios. Então, não tem nada a dizer, foi lá na igreja, o demônio saiu, voltou na vida do crente. Não, o cara não é crente, o cara não se converteu coisa nenhuma. O cara foi na igreja por quê? Porque o cara está cheio de problema na vida, o cara está procurando uma solução, e aí foram lá expulsar o demônio, só que o demônio voltou. Amém? Então não tem nada a dizer que o demônio vem e possui, né, alguém. Não é porque o cara está na igreja que o cara é crente. Amém? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, da palavra de Deus. E nós podemos acrescentar também que só entrarão nos céus aqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? É o que a palavra de Deus diz. Vamos ver o ponto B, que fala sobre o endemoniado gadareno. Lucas 8... a partir do 26, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhes Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Nós vimos na passagem anterior, que o demônio sai e depois volta e encontra a casa vazia e traz muitos para morar com ele. Amém? Traz muitos, nesse daqui também trouxe muitos, legião, eram milhares de demônios, Então o que aconteceu com esse daqui, Versículo 31, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Então está igualzinho àquele lá. A Bíblia diz que aquele lá, o demônio saiu e a casa foi encontrada varrida, ornamentada, porém aquela casa ficou vazia. Versículo 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Então, esse caso é diferente do anterior, porque nesse caso, o demônio foi expulso e Deus fez uma obra na vida daquela pessoa. O Espírito Santo veio, habitou, e apesar de ninguém ali, das pessoas terem ficado com medo daquilo que tinha acontecido, porque eles nunca tinham ouvido alguma coisa daquele tipo, do endemoniado ser curado, Jesus falou assim: olha, você vai agora e fica aí, você não precisa vir atrás de mim, eu já estou com você. Você fica aí e conte para todo mundo o que Jesus te fez. Conte para todo mundo o que Deus fez por ti. Para que isso servisse de testemunho e para que aqueles que fossem da verdade ouvissem a palavra e crescem também. Amém? Esse daqui eu falei, ele tinha lá uma legião de demônios. Pode acontecer duas coisas. Pode ser que, de repente, de uma vez entraram, haviam 2.000 porcos na manada. São 2.000 espíritos de demônios. Pode ser que de repente os 2.000 tivessem entrado no corpo daquele homem de uma vez. Ou pode ser que não. Pode ser que o estado dele foi ficando pior e pior e pior. Amém? Por quê? Porque ainda não havia chegado o dia do poder de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Então, nós não podemos julgar. Expulsou o demônio, a pessoa ficou endemoniada de novo. De repente, não era o dia do poder de Deus ainda. De repente não era lá
que Deus tinha para aquela vida, não é? Quantos de nós aqui, né, antes de nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus, não ouvimos falar de Jesus, não entramos talvez em alguma igreja, alguém não entregou um folhetinho para a gente, só que não aconteceu nada. Por quê? Porque não era o dia do poder de Deus nas nossas vidas. Então, até o dia que seja o dia do poder de Deus nas nossas vidas, Deus pode agir e pode se manifestar, e antes disso, o diabo pode fazer e acontecer. Amém? Então, isso volta para que nós tenhamos em mente que aquilo que a palavra de Deus diz, né? A ninguém julgueis, né? Porque nós não fomos colocados como juiz. O juiz, o reto juiz, é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós devemos estar orando pelas pessoas, né? Mas nós temos que ter discernimento também para não ficar lançando pérolas aos porcos. A pessoa vê uma vez, duas, caiu endemoniada e tal, larga ela lá. Amém, Senhor? Está nas tuas mãos. O que eu tinha que fazer, já fiz. Expulsou o demônio uma vez, voltou, a pessoa saiu fora da igreja. Amém. Está nas mãos de Deus. Se foram eleitos, a sua parte você já fez. A palavra de Deus é clara que a gente não deve ficar jogando pérolas aos porcos. Se for uma ovelha, vai ser trazida, vai ser arrastada por Deus. Amém? E se não for, amém, Deus sabe de todas as coisas. Amém? O ponto C fala daquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que andava atrás de Paulo lá, profetizando. Amém? Atos 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Seguindo a Paulo e a nós, né? Quem escreveu isso aqui foi Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu Atos também, amém? Seguindo a Paulo e a nós, alguns discípulos que estavam juntos, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Dar uma paradinha aqui para fazer um comentário, né? Isso é uma coisa que eu já vi, né? E eu sei que acontece muito no meio evangélico, né? Às vezes o pastor está pregando no meio de um culto, levanta lá um fulano de tal lá, começa a falar em línguas e traz uma profecia lá, né? Normalmente, Deus não se contradiz. Se a palavra está sendo trazida ao altar, Deus não vai levantar alguém para trazer outra palavra lá no meio. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que todas as coisas da sua casa devem ser feitas com ordem e decência, né? Se essa mulher aparecesse nos dias de hoje, né? E tivesse tendo aí um movimento de evangelismo, aí como tem no Pacaembu, às vezes no Ibirapuera, tal, né? E aparecesse ali no meio dos líderes gritando e dizendo: olha, esses aqui são homens de Deus que estão profetizando, trazendo a palavra da verdade, provavelmente já iam chamar essa mulher de profeta. Vem aqui, é uma mulher que está tendo uma visão de Deus, né? Quando não se tem conhecimento da verdade, você não consegue discernir o bem e o mal. Amém? A Bíblia diz agora que com esse alimento sólido, nós temos discernimento não somente do bem, mas também do mal. Não é? Eu digo isso porque muitas vezes, não é, no ministério antigo onde nós estávamos, pessoas se levantavam e davam profetadas, não eram profecias, aquilo era uma profetada, né? Eis que vejo isso, eis que vejo aquilo, eis que o varão vai casar com a varoa. E eu falo, mas só abobrinha. Mas você sem conhecimento, a pessoa está na igreja, eis que assim diz o Senhor. Né? E Deus não está dizendo nada, né? Eu li essa semana, não me lembro se foi em Isaías, se foi em Ageu, não me lembro, 2 capítulos que Deus fala somente dos falsos profetas, dizendo que assim diz o Senhor, e Deus diz: eu não estou dizendo nada, e o povo que for por esse caminho vai ser destruído, né? E as pessoas, por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus, qualquer um que se levanta na igreja, falando em línguas estranhas, trazendo uma profecia, todo mundo, amém, amém, aleluia. E a Bíblia diz que nós devemos julgar todas as profecias. Nós não julgamos a pessoa, nós julgamos a profecia para ver se ela está em linha com a palavra de Deus. Amém? Eu não sei se eu já contei aqui, quando eu estava no ministério antigo, foi no início, assim, primeiro ano, segundo ano, assim, chegou uma pessoa nova na igreja. Eu me lembro muito bem da fisionomia dele, assim, devia ter uns 25, 28 anos, bigode, bem arrumado e tal. E umas 3 semanas o cara estava na igreja e já falava em línguas estranhas e aquela coisa toda, tal, né? E no primeiro culto de ceia que ele foi participar, ele caiu endemoniado, vomitou tudo ali na frente da gente e nunca mais voltou à igreja. Amém? Então, falar em línguas estranhas não é sinal de santidade, de ter Deus ou qualquer coisa do tipo. Amém? A Bíblia diz que o diabo é tão astuto que ele se manifesta até como na forma de um anjo de luz. Então, nós temos que ter o discernimento que só pode vir através do conhecimento da verdade, do pleno conhecimento da verdade. Amém? E esse conhecimento
Deus está manifestando. Não sou eu que estou trazendo para você. Eu estou só lendo o versículo aqui e o Espírito Santo de Deus, que guia você a toda a verdade, que te ensina todas as coisas, é quem vai confirmar essas coisas no seu coração. Amém? Então, vamos lá de novo. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A pessoa não falou nada de errado, né? Muitas vezes o diabo não fala nada de errado, mas ele está ali com sofismas, né, tentando enganar, como diz a palavra de Deus, se possível, os próprios eleitos. Mas não é possível enganar o eleito. Amém? O eleito pode ser, que não tem conhecimento, ele pode ser até destruído. Ele não vai perder a sua salvação, mas, como diz a palavra, ele pode ser salvo como pelo fogo, né? Vem aqui, viveu a vida inteira, perdeu tudo, não fez nada, não tem galardão nenhum, né? E vai chegar lá no céu porque ele era um eleito simplesmente. Amém? Então, versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu dela. Amém? Então você vê, isso já acontecia por alguns dias. Certamente o apóstolo Paulo estava orando: Senhor, o que é isso? Né? Isso vem de ti ou não? Né? Certamente se ele tivesse tido a revelação que já era um demônio azucrinando ali, ele na hora já teria expelido já teria expulsado aquele espírito adivinhador. Mas ele vinha orando. E aquilo, não é? O que aconteceu? O que diz aqui? Olha, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, não trazia paz. Era alguém falando teoricamente a verdade. Esses são homens de Deus que vos anunciam a palavra da verdade, né? Apesar de estar falando a verdade, não trazia paz, né? E Paulo falou: tem alguma coisa de errado aqui, não está trazendo paz. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração. Alguma coisa tinha de errado. E Paulo, né? Senhor, o que eu faço? E Deus falou: olha, não é. E Paulo na mesma hora expulsou, e a Bíblia diz que o espírito saiu daquela mulher. Amém? Existem ímpios, né, e até crentes no meio do povo de Deus, que quando estão na carne, fazem o mesmo que fez essa adivinhadora, né, dando profetadas no meio do povo de Deus. Vamos ao ponto 5. Se Cristo já nos libertou das potestades, do poder do diabo, então qual é a luta, qual é a batalha que o crente tem diariamente e em todo lugar? É? Então, se a nossa luta não é contra o diabo, porque como é que eu vou lutar contra o diabo se o diabo está preso em grilhões e cadeias eternos, colocado ali por Jesus sob trevas eternas? Amém? Então vamos ver quais são as nossas batalhas. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando nós somos tentados, temos alguma coisa que vai nos... O que é? Tem tentação e provação. Então aqui é tentação. Tentação é quando você é tentado para fazer alguma coisa que é errado diante de Deus e que você sabe que é errado. Então a Bíblia fala assim, olha, ninguém, quando for tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, como é que nós somos tentados? Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Amém? Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O que é cobiça? É um dos frutos da carne, não é? Que é por onde o diabo quer manifestar a sua vontade, não é? Através dos frutos da carne. E a Bíblia diz que nós somos tentados quando a nossa cobiça nos atrai e nos seduz. Ah, você viu alguma coisa que você desejou, né? Seja um desejo sexual, seja um desejo de mentir para levar alguma vantagem a alguma coisa, seja o que for, né? Você primeiro viu aquilo. Se aquilo o atrai e você vai na direção daquilo, você vai acabar sendo seduzido por aquilo, e aí você cai em tentação e o pecado é concebido na sua vida. Amém? Então, o pecado na nossa vida, a tentação, ela só vem por causa da nossa própria carne, por causa da nossa própria cobiça. Quando nós olhamos e ao invés de tirar os olhos, não vou pensar nisso, né? Tem um ditado popular que diz assim, que nós não podemos impedir que um pássaro venha e pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho nela. Amém? Não pode, de repente, um passarinho dá uma esbarrada em você. Mas você pode impedir que ele venha aqui, passe, faça um ninho, né, tenha a sua ninhada toda aqui em cima. Então, quando vier algum pensamento, alguma ideia, alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, você fala, Senhor, eu não recebo isso para a minha vida. Amém? Porque a palavra de Deus diz, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós.
Amém? Então, nada mais pode ter domínio sobre as nossas vidas. Nós não temos mais desculpa. Mas é que eu sou fraco, a carne é fraca, lógico que a carne é fraca. Mas nós somos fortes. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, cuida de você, cuida da sua carne, né? O apóstolo Paulo fala, fugir da prostituição, fugir da idolatria. Está ali a prostituição, passa longe, né? Desvia, dá volta, né? Está ali um grupo contencioso, está ali um grupo no seu trabalho, um grupo onde você estuda, que o pessoal só fala malícia, só conta piada, só vem falar mal da vida dos outros. Nós, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Isso cabe a nós. E por que nós podemos fazer isso? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós podemos rechaçar essas coisas nas nossas vidas. Amém? Então, ao contrário, que você saiba, né? Quando nós não sabemos, a palavra diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora você sabe, amém? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você dá margem àquilo, quando você começa a alimentar aquilo na sua mente, e aquilo vai cair no seu coração, poxa, mas se fosse assim, poxa, mas se eu fizesse qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, né, você está sendo tentado, isso vai atrair você, e vai seduzir você, e você vai incorrer em erro. Amém? E aí o que vai acontecer? Você vai entristecer o Espírito Santo de Deus, você vai ficar triste, você vai plantar uma coisa errada e você vai colher uma coisa errada. Se você pedir perdão, Deus perdoa na hora. Só que tudo que você plantar, você vai colher. Não tem jeito, não tem escapatória. Amém? Então evite de colher coisas erradas, plantando coisas certas. Amém? Tiago ainda fala no capítulo 4, né? As guerras e as contendas vêm dos prazeres da carne. Tiago 4:1 diz assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Amém? Então, muitas vezes, né, você vê igrejas que têm dissensões, contendas, né, que existem divisões, ou em famílias onde existem divisões, ou em locais de trabalho onde existem divisões. Por quê? Porque um acha que tem razão mais do que o outro. Porque um quer ter mais do que o outro. E o que a Bíblia diz? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Daquilo, não, eu acho que está certo. Não, isso é meu direito, né? Então a pessoa vai ali com a sua carne, né? O que a palavra de Deus diz? Por que não sofreis antes o dano? Sofra o dano, amém, deixa para lá, amém? Deus é o reto juiz. Ele há de julgar a todos e há de recompensar e restituir a você em qualquer situação. Amém? Colossenses 3, versículo 5. Como nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer muitas coisas. E aqui está uma das coisas que nós devemos fazer. Olha, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, nós temos esse poder, essa capacidade de fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque se nós não tomarmos uma posição, né, a nossa carne vai fluir. É uma guerra constante. A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, porque são opostos entre si. A carne nunca dá trégua. Amém? Se você parar um pouquinho, você não parou, você está retrocedendo. Amém? É uma luta constante. E nós, pela fé, podemos vencer essa luta, não é? Fazendo morrer essa... Como é que nós fazemos morrer a natureza terrena? A prostituição. A Bíblia diz, fugir de toda a prostituição, fugir da idolatria, não é? Considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. Você viu alguma coisa que é errado diante de Deus, mas que está te atraindo? De repente, você, no seu trabalho ali, você pode, sei lá, sonegar imposto. Puxa, se eu sonegar imposto aqui, não, vou emitir um recibo aqui, o cara também não precisa, tal, né? A Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você dá essa brechinha assim, você não está fazendo morrer a sua natureza carnal. Se você honrar a Deus, você vai falar, Senhor, eu tenho certeza que eu vou pagar meu imposto aqui, e o Senhor é quem vai me abençoar, o Senhor é quem vai multiplicar, porque é a bênção de Deus que enriquece, não acrescentadores. Não é o dinheiro a mais que você ganha, deixando de pagar o imposto, que vai acrescentar alguma coisa na sua vida. É a bênção de Deus que enriquece, que não acrescentadores, diz a palavra. Amém? Então, nós podemos e temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E eu vou ler de novo o versículo. Olha o que diz, né? Se não fosse importante, a palavra de Deus não colocaria. Prostituição, né? A gente fala, poxa, mas prostituição,
né? Deixa eu beber um gole d'água aqui. A palavra de Deus fala do homem com relação à mulher, não é? A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né, diz isso para os seus discípulos: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração tiver uma intenção impura contra uma mulher, já adulterou. Para Deus é a mesma coisa. Pode pensar, poxa, mas isso é impossível. Não, não é impossível, né? Nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você olhar para uma mulher e se sentir atraído, falar: Senhor, eu não recebo, eu sou teu filho, eu quero andar em linha, eu quero andar no teu temor. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? 2, 3 palavras de Deus que você está: Senhor, eu não recebo isso, o Senhor me ajuda, me liberta, eu não quero cair em pecado, não quero olhar com olhar malicioso. Puf, na hora o diabo vai fugir de você e você vai sentir a paz de Cristo. Amém? Em relação às mulheres, também a mesma coisa, não é? Mulheres que andam vestidas de forma muito sensual, sexy, aquela coisa toda, de certa forma vão induzir outros homens a olhar para elas com olhares impuros. Também vão estar, talvez não seja ela que está cometendo adultério, mas ela está sendo o canal. É como, né, na nossa justiça aqui, se vão 2 assaltar, não é? E os 2 estão armados e um vai, atira e mata, o outro é coautor do assassinato, se a pessoa morrer. Ele não vai pagar exatamente a mesma pena, mas é uma pena muito alta. Ele pode não ter feito absolutamente nada, ele pode ter entrado, mas ele estava junto, ele é co-participante. Não é? Então, para as mulheres, a palavra de Deus não fala que as mulheres adulteram, que as mulheres têm esse pensamento, porque normalmente as mulheres têm mais aquela parte de sentimento, aquela coisa toda, mas não é isso que se apregou na nossa televisão hoje em dia. Se você vê qualquer novela, qualquer filminho aí e tal, as mulheres são sensuais, ou só pensam em sexo, só pensam em lascívia, em sensualidade, em prostituição. Então, a palavra vale para o homem e vale para a mulher também. Amém? Então, quando a Bíblia diz assim: fazer morrer a vossa natureza terrena, prostituição, é porque alguma coisa que é inerente à carne do homem, a sensualidade. Não é? E Deus colocou a sensualidade, a libido, o prazer sexual, né? Nós vimos aqui nesses 2 meses de estudo, para que quando um homem e uma mulher deixam seu pai e sua mãe, se casam, possam ter uma vida plena ali. Antes disso, fora do casamento ou antes do casamento, é alguma coisa que é errado e que é pecado diante de Deus. Amém? Então nós podemos fazer morrer a nossa natureza carnal, porque é desta forma que nós damos lugar para o diabo e para as suas obras na nossa carne. Amém? Então, falar da prostituição, da impureza, né? De olhar sempre com algum olhar impuro, da paixão lasciva, de ter aquela pessoa fica apaixonada tal, mas é alguma coisa só da carne. Não é um sentimento puro, não é um sentimento do amor. É lógico que entre um homem e uma mulher existe a atração sexual, ninguém é doido aqui para falar que não existe. Só que esse não deve ser o nosso foco. Nós devemos nos amar no amor de Cristo e no tempo determinado por Deus, tudo aquilo que Deus preparou e colocou dentro do ser humano, do homem e da mulher, vai se aflorar ali no casamento, no matrimônio, no leito sem mácula, que é honrado por Deus. Amém? Então, paixão lasciva, desejo maligno, né? Então fala só sobre os desejos da carne e fala também sobre a avareza, né? Sobre o amor ao dinheiro, que também é idolatria. Isso é o que devem fazer os filhos de Deus, não é? Que tem a divina semente, fazer morrer a natureza carnal, para que o diabo não tenha lugar em nossa vida. Amém? Vamos ver o que Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 ao 27, dizia, não é? Sobre o que nós devemos fazer com a nossa vida, com o nosso corpo. Ele diz assim, olha: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível, né? Você vê agora, nós temos aí na época dos Jogos Pan-Americanos aí, você vê o tanto de exercício que as pessoas fazem por dia, uma alimentação rigorosa, dormem às 10 da noite, acordam às 6 da manhã, tem toda aquela regra, né? Então, é o que o apóstolo Paulo diz aqui, naquela época, lá nos Jogos Gregos, lá, ele já dizia, olha, todo atleta em tudo se domina, aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que o apóstolo Paulo sabia que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar o corpo dele, levar o corpo dele cativo à obediência de Cristo. Porque senão, ele que pregava que não se devia adulterar, que devia se afastar de toda a paixão lasciva e tal, se ele mesmo não
cuidasse da sua própria vida, né, ele seria tido como um desqualificado. Né? Então, quando nós pregamos aqui, né, eu sei o quanto eu sou tentado, o quanto eu sou vulnerável, e a Bíblia diz que Deus nos dá todo o suporte na sua palavra, para que nós, né, através do conhecimento, possamos, como disse o apóstolo Paulo aqui, mas esmurro o meu corpo, não que ele se batia, né? As pessoas sem conhecimento acham que a pessoa se feria lá, né? Como existem muitas pessoas fazendo por aí. E ele reduz a escravidão para que, tendo pregado a outros, o que ele escraviza? Ele escraviza, ele coloca cativo as paixões da sua carne, para que as paixões não se manifestem. Então ele cativa as paixões da sua carne, para que se manifeste os frutos do Espírito. Amém? Veja também em 2 Coríntios, não é, o espinho da carne de Paulo, não é, que era a lei do pecado que ele descobriu que habitava na sua carne. 2 Coríntios 12, do versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Não é? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenham-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Amém? Então o que acontece? Paulo dá faz um breve comentário aqui, dizendo que ele conheceu um homem, que era ele mesmo, que tinha sido arrebatado aos céus, tinha ouvido da boca do próprio justo toda a revelação da graça. Mas para que ele não se ensoberbecesse, não é? Deus mostrou ali na carne dele o quanto ele era vulnerável. E a Bíblia diz que Deus colocou um espinho na carne, mostrando para ele que na sua carne não habita bem algum, e que apesar de ele ter visto tudo aquilo que ele tinha visto, de ter ouvido tudo aquilo que ele ouviu, ele era um homem igual a todos os outros. E que aquilo que ele ouviu fazia parte dos desígnios de Deus para que fosse levado a todos os eleitos do Senhor. Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne. Cada um fala uma coisa, fala que era sogra, que era mulher, fala que ele tinha visão, né? Cada um quer inventar alguma coisa. A Bíblia não fala o que era. Mas o apóstolo Paulo, ele diz numa outra passagem, que ele diz assim, olha, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu detesto, esse eu faço. Não é? E ele vai falando coisa por coisa, ele fala, não é possível, não é? Que eu quero fazer o bem, o querer fazer o bem está em mim, porém não realizá-lo. E aí ele diz assim, no finalzinho do capítulo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele via que no corpo dele habitava a lei da morte, a lei do pecado, e o pecado leva à morte. Amém? A palavra de Deus diz que o pecado gera a morte, e ele teve o total entendimento de que o corpo dele só fazia coisas erradas, que ele queria com o entendimento fazer o bem, mas na hora ele não conseguia. E aí ele fala, ele exclama lá, desventurado o homem que sou. E olha, ele que ouviu da boca do próprio justo toda a graça, ele, né, chegou num ponto na vida dele que falou assim, eu sou um desgraçado, um desmerecido, um infeliz, né? Mas ele imediatamente, né, voltando à razão pelo conhecimento de Deus, ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então ele reconhecia ali plenamente que pela sua própria carne ele não podia fazer coisa alguma, apenas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele começa aqui nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, contando que ele podia se gloriar, fazer um monte de coisa, né? Porém, para que não se ensoberbecesse, Deus havia colocado um espinho na sua carne, para que mostrasse para ele, olha, você não pode nada. E a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é? A palavra de Deus diz mais uma coisa, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Não é? Nós nunca podemos, não, mas eu já sei, eu já sou, eu já faço, eu já prego, eu já canto. Não é? Nós não sabemos nada, nós somos
totalmente dependente de Deus para todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado para que quando nós formos fazer qualquer coisa na nossa vida, nós não levemos em consideração a nossa experiência. Ah, não, eu já tenho experiência nisso. Não, não. Nós devemos levar tudo diante de Deus com oração, súplica e ações de graças para que Deus dirija os nossos caminhos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, diz a palavra de Deus. Amém? Então nós estamos aqui aprendendo que a nossa carne, se não for subjugada, hoje nós já sabemos que, né, o diabo não tem poder. Nós vamos ser humilhados só. Né? Mas lá fora, como as pessoas não têm esse conhecimento, o que é? É o diabo. Ah, o diabo que vive me tentando, o diabo que colocou a mulher do vizinho. Oh, o diabo colocou a mulher do vizinho. O cara tem uma mulher, o cara mora do lado dele, é vizinho. Você que fica olhando para a mulher do vizinho. Né? Então não tem nada que o diabo colocou, o diabo fez isso. Não, o diabo colocou o filme na televisão. Não, tá passando um negócio indecente na televisão, muda de canal. Sabe que naquele canal, naquela hora, só passa coisa porcaria? Não vá mais naquele canal naquela hora. Né? É isso que nós devemos fazer. Fugir da prostituição. Né? Fugir de toda a aparência do mal. Amém. Vamos ver agora 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que diz assim, olha: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? O diabo, apesar dele estar preso em cadeias, ele não para de agir, porque ele atua nos filhos da desobediência. Nós lemos lá em Efésios 2, que agora o diabo opera nos filhos da desobediência, junto dos quais nós andamos outrora. Então agora, onde que o diabo atua? Nos filhos da desobediência. O que o diabo usa os filhos da desobediência? Para atingir as nossas vidas. Então, o diabo levanta pessoas em empresas, colegas, chefes, levanta tudo quanto é situação através dos filhos dele, para que nós caiamos nessas ciladas. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar que o diabo, diz a palavra, anda rugindo como leão, bramando, procurando alguém que possa tragar. Amém? De que forma que o diabo pode tragar? Usando os seus, para de alguma forma nos colocar ciladas, armadilhas, para que a gente caia. O diabo não pode mais tomar a nossa salvação, o diabo não pode fazer nada. Porém, ele pode impedir as manifestações das bênçãos de Deus na nossa vida. Porém, ele pode adiar os propósitos de Deus na nossa vida. Não é? Nós temos exemplos aí na Bíblia, muitos, né? Davi queria construir o templo e falou assim, não, você foi um homem de sangue, você adulterou, você matou o marido de Batseba lá, você não vai cumprir isso aqui. Né? Moisés foi chamado por Deus para levar o povo para entrar na terra prometida. Você é o libertador. Né? Deus falou, Moisés, olha a terra prometida, está lá, mas você não vai entrar. Eu mandei você falar com a rocha e você bateu na rocha. Era para você falar, rocha, dê água. E Moisés pegou a vara e estava nervoso, irado por causa do povo, e bateu na rocha. E por causa disso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Moisés subiu no monte e o seu corpo foi tomado pelos anjos lá. O diabo queria contendendo com o anjo Gabriel lá para tomar o corpo dele. Né? Então, nós não podemos brincar. Né? Moisés cumpriu o desígnio de Deus. Né? Que era levar o povo para a terra prometida. Ele não pôde entrar. Ele viu, avistou, o povo foi entrando e Deus falou assim, olha, você não vai poder entrar porque você me desobedeceu. Amém? Sansão é outro exemplo. Foi levantado lá como um grande juiz e ele, com a sua grande força, iria destruir todo o povo inimigo ali que eram os filisteus. Né? E ele cumpriu o desígnio, que no último dia da sua vida, ele era cego, né? Ele ficou cego lá, né? Porque ele contou o segredo que estava nos seus cabelos, só que ele ficou alguns anos preso ali, o seu cabelo voltou a crescer, a promessa do Senhor voltou a se manifestar, e a Bíblia diz que no último dia da sua vida, ele foi colocado ali num pavilhão, né? Onde ele era sempre levado para ser escarnecido. Ah, não está aí o Sansão, que matava urso, que matava leão, que matava 1000 pessoas de uma vez só, né? E as pessoas não perceberam que o cabelo dele havia crescido, e ele era cego, né? Cegaram-lhe os 2 olhos, ele foi levado ali para o meio, ele conhecia o local, falou, me leva, pedindo pro rapazinho que o guiava, ele me leva perto daquelas colunas, e ele sabia que aquelas colunas sustentavam todo aquele local, e ele naquelas colunas empurrou, e a Bíblia diz que ele matou naquele dia mais filisteus do que em toda a sua vida. E ele cumpriu o desígnio de Deus, que era matar os inimigos do povo de Deus. Mas veja de que forma ele cumpriu. Não é? De uma maneira triste, não é? Sendo envergonhado. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque para não
deixar, para não ignorar os ardis de Satanás, para que ele não leve vantagem sobre nós e para que nós não venhamos a cumprir o ministério, os desígnios de Deus sobre as nossas vidas de forma pesarosa, não é? Porque nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. O que Deus determinou para a sua vida vai se cumprir. Agora, vamos ver como vai se cumprir, da maneira boa ou da maneira ruim, não é? Como é que chama aquele lá? O Jonas, né? Vai pregar em Nínive. Não vou para Jope. Vai para a baleia, passou, foi, né, 3 dias lá, vomitou, pregou. Deus fala, nós vamos fazer. Amém? O bom é fazer, né, bem, fazer a vontade de Deus, subjugando a nossa carne, para que nós possamos ter alegria, gozo nisso também. Amém? Não ignore o diabo. O diabo está preso. Não, o diabo está preso, mas você tem que estar atento. Você tem o conhecimento, cuidado com as ciladas, cuidado com as situações que se apresentam na sua vida. Pessoas muito, não, mas pastor, ele é bonzinho, nós vamos fazer uma sociedade. Ele não confessa a palavra, mas ele tem muito dinheiro. E daí? Né? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Mas existem tantas coisinhas, né, que podem vir como cilada para as nossas vidas. Nós temos que estar atento à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim que nós devemos ser como prudente construtor, né, que ouve a palavra e coloca em prática, e não apenas ouvintes negligentes. Vamos ler alguns versículos que não estão no nossa apostila aí. Efésios 4, 27, diz assim: e nem deis lugar ao diabo. Né? Então, como é que nós damos lugar ao diabo? Através dos frutos da nossa carne. Quando a gente dá lugar para a nossa carne, com um pensamento malicioso, com um julgamento, com uma soberba, eu faço, com inveja, qualquer fruto da carne que você deixe se manifestar na sua vida, você vai estar dando lugar para o diabo. Né? Eu não sei quantos... Agora me ocorreu um exemplo aqui. Aquele filme lá, acho que é o Advogado do Diabo. Não é Advogado do Diabo, não. Aquele filme que... meu Deus, sou bom para guardar o nome de ator, atriz, que é uma maravilha lá. Me ajuda aí. Qual Al Pacino? É esse? O Al Pacino. É Advogado do Diabo, né? Que no final do filme, né, o cara volta lá, né, o tempo volta todo para ele. Não sei quem assistiu o filme, não adianta que eu não vou contar o filme também. Mas no final do filme, volta assim, no começo o cara tá lavando o rosto e nada daquilo aconteceu pro cara, né? E aí o cara vai descendo a escada e alguém faz um elogio para ele, o cara assim vai, desce todo, e aí aparece o Al Pacino que faz o papel do diabo, falando assim: olha, tá vendo? Pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, eu vou pegar ele de novo daqui a pouquinho, pode deixar. Então, o diabo é astuto. Amém? Nós temos que nos guardar, né? Às vezes alguma pessoa te elogia: nossa, você é maravilhoso, você falou bem, você... Amém, irmão, glória a Deus. Tudo seja feito para a honra e glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos, seja em ação, seja em palavra, seja no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então nós devemos estar atentos, porque se fosse fácil viver aqui, está tranquilo. Por isso nós temos que nos reunir, estar ouvindo a palavra, meditando na palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Nós nunca podemos parar. Aquilo que eu falei, quando nós vamos dar uma folguinha, o diabo não para de trabalhar, e quando você acha que parou, eu já estou num bom nível. Quem falou para você que você está num bom nível? Né? Então, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto nós tivermos esse corpo aqui, que é um corpo de humilhação, né, nós devemos estar vigiando. Amém? Efésios 4, 1, não deis lugar ao diabo. 1 João 4, 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, essa é uma outra forma de você não ser enganado pelo diabo. Vem alguém e fala: não, porque eis que vejo, o Senhor me disse. Pelo amor de Deus, eu vejo tão... Eu falo assim, eu posso até falar assim: irmão, senti uma coisa no meu coração, pela palavra, assim, mas não falar: o Senhor me disse. Se Deus disse, Deus vai fazer, irmão. Né? Então tome cuidado com pessoas que vêm com: olha, o Senhor tem um recado para você. Deus tem um recado, né? Deus fala tão claramente do altar aqui, Deus está mandando um recado para as pessoas. Cuidado, amém? 2 João 1,10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Amém? Então, é uma outra forma de repente, você dar lugar para o diabo. Vem alguém para você e não crê nessa doutrina que você é outro irmão, tal. Não, mas irmãos, vem conta. Não, nós fomos fazer uma vigília, nós fomos para o monte, e a profeta falou isso, falou aquilo. A palavra de Deus diz: se alguém vier ter com você e não
trouxer esta doutrina, trouxer uma doutrina diferente, não o receba em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, nem o recebais em casa. Significa que você não deve ter comunhão. Lógico que você não vai destratar a pessoa, não, amém, tudo bem, abençoado. Mas, olha, se a pessoa vier trazendo qualquer outra coisa, fala, irmão, isso não está de acordo com aquilo que eu tenho recebido de Deus. Se o irmão ainda crê assim, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor vai esclarecer o seu coração. Mas não fique dando o seu ouvido para ouvir coisas que são contrárias àquilo que você tem ouvido. Amém? Porque a Bíblia diz que isso pode abrir brechas na sua vida. Então, e a Bíblia é bem clara, não é? Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, para que você não se torne cúmplice das suas más obras, não é? Porque se você já tem um conhecimento da graça, e a pessoa está falando de fazer um monte de sacrifício, não, porque eu fiz um jejum, e Deus respondeu a minha oração. Está barganhando com Deus? Isso não existe, não é? Se você ficar dando ouvidos para uma pessoa dessa, você se faz cúmplice das suas más obras. Então, o que você pode fazer é falar, olha, a palavra de Deus não diz isso. Você quer ouvir o que a palavra de Deus diz? Ah, não, eu creio assim, você está na sua igrejinha lá agora, que pode ser predestinado, amém, estou mesmo, então o irmão fica com a sua doutrina, eu fico com a minha, fique em paz, e Deus vai esclarecer para você, mas não tenha comunhão, amém? Ah, não, nós somos segregacionistas, nós somos aqui, não é nada disso, nós somos bíblicos, a Bíblia diz isso, e nós temos a obrigação de falar isso para os irmãos, amém? Mateus 26, 41, diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós devemos vigiar e orar. Não, temos que vigiar, ver se o diabo vem. O diabo vem, cuidado. Não, é a nossa carne mesmo. Nós temos que vigiar, não é? E orar para que o Senhor me dê condições, me ajude a resistir, Senhor, que a Tua palavra seja plena na minha vida, não é? Para que nós não entremos em tentação, não pequemos contra Deus, não nos entristeçamos, não entristeçamos a Deus e não venhamos a colher o fruto daquilo que nós plantamos de errado, amém? Mateus 8:33, Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens, amém? Então, o que aconteceu aqui? Pedro, o apóstolo, não é? Que foi escolhido por Jesus, um eleito, e teve que ouvir da boca do próprio Jesus, arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus começou a contar para Pedro, para os discípulos, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos principais, que ele padeça, que ele vá ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Aí Pedro já, né, o sanguíneo, não, Senhor, de jeito nenhum, não faça isso contigo, pelo amor de Deus, nós precisamos de ti, da tua palavra, dos teus milagres, né? E aí Jesus falou para Pedro, o que é isso? Arreda Satanás. Está querendo me tirar dos meus objetivos, e eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus, né? Então, às vezes, até um próprio eleito pode abrir a sua boca e falar alguma abobrinha, né? Que é alguma coisa inspirada pelo maligno, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala também, né? A gente fica falando aqui, não deis lugar para o diabo, prostituição, lascívia, impureza, mentira, vaidade, orgulho, inveja, mas a Bíblia diz assim, até um tolo, quando se cala, será tido por sábio. No muito falar, não faltam transgressões. Aquele que muito abre os seus lábios, traz sobre si perturbação. Amém? Então nós devemos tomar cuidado com a nossa boca, porque a nossa boca, a Bíblia diz lá em Tiago, que a língua, né, é um mal incontido, que uma pequena faísca pode colocar em chama um tão grande bosque. Então nós devemos estar atentos naquilo que nós vamos falar. Amém? Por isso que a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Então nós devemos ter cuidado naquilo que nós vamos falar. Não tem gente que gosta de falar, papagaio, blá, 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 né? Diz que o homem fala 10 mil palavras por dia, a mulher 25 mil palavras por dia. Então, talvez as mulheres tomem mais cuidado. Não, é provado assim, estatisticamente, que a mulher fala mais. Então, cuidado, né? Que a gente tem que tomar cuidado. E mesmo falando pouco, a Bíblia diz assim, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Né? Se você sai falando um monte, porque eu tenho que falar, porque eu sou vendedor, eu tenho que falar. E aí fala um monte de coisa, fala um monte de mentira, inventa um monte de coisa, né? Plantou, colheu. Vamos tomar cuidado com a nossa boca, para que Deus seja glorificado sempre que nós abrimos a nossa boca. Amém? Nós devemos falar, conversar, contar as bênçãos, né? Dividir até problemas. Ô, irmão, vamos orar. Mas cuidado para você não, né, fazer aquele paroleiro, aquele falante, aquela pessoa que não tem domínio próprio. Mas eu não consigo, irmão, ficar sem falar. Mas, irmão, eu preciso contar alguma coisa, eu preciso conversar com alguém. Não, irmão, que isso? Não é? Nós precisamos de Jesus manifestado na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus e temos o domínio próprio. Nós podemos nos dominar em todas as áreas da nossa vida. Amém?
Amém, glória a Deus. Eu falei Marcos 8:33, o último. 1 Timóteo 4, 16a, parteado do versículo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Amém? Então Deus não te colocou para você cuidar da vida do pastor, da bispa, do ministério, né, da vida do seu irmão que está do lado. A Bíblia diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Amém? Então, olhe para, não fique olhando, o irmão não veio, o irmão faltou, amém? Ore pela vida do irmão, não fique, né, tomando conta no sentido de querer ser um fofoqueiro da vida do irmão. Então, cuide de você mesmo, da doutrina, fale de acordo com os oráculos de Deus, mas não fique, né, ligando, você viu o irmão não foi ontem, aconteceu alguma coisa, né? Ah, você viu o irmão estava com aquela cara? Ah, acho que o irmão pecou. Ah, né? Você vê o irmão com uma cara triste, às vezes o irmão está passando por uma tribulação, tal. Ah, só pode ser pecado, tá, imagina, né? Pode ser até que seja uma colheita de um pecado. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, né? Mas Deus não nos colocou como juízes. Deus nos deu o ministério da reconciliação, diz a palavra de Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Foi isso que Deus nos chamou para fazer aqui na terra, amém? Reconciliar as pessoas com Ele mesmo. Na verdade, não somos nós que reconciliamos as pessoas com Deus. Deus, através de nós, reconcilia as pessoas consigo mesmo, diz a palavra, amém? Gálatas 5, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amém? Então, se você já vive no Espírito, e você vive, porque o Espírito Santo de Deus é um com o seu Espírito, ande também no Espírito o dia inteiro, amém? Pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, não é? Se há alguma coisa pura, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, diz a palavra de Deus, amém? Então, se nós vivemos em Espírito, devemos andar todo dia em Espírito, né? Nós não somos crentes a hora que nós estamos aqui, a hora que eu chego na escola, eu sou aluno, a hora que eu estou no trabalho, eu sou profissional lá. Nós somos crentes em todo lugar. Na minha empresa, eu sou crente profissional. Aqui eu sou crente pastor. Quando eu estudava, eu era o crente estudante. Amém? Então nós somos crentes, filhos de Deus, acima de todas as coisas, em todo e qualquer lugar. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Amém? Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Amém? Então, acerte o passo, porque... mas vocês são muito rígidos, são muito... né? Deus não passa régua todo dia, todo final de dia, para acertar as contas com você. Amém? Deus vai dando um tempo, vai indo. Mas se você não se arrepender, vai chegar um dia que Deus vai passar a régua e você vai ver a colheita grande daquilo que você está plantando. Porque uma coisa é você errar e falar, Senhor, meu Deus, pequei, Pai, perdoa-me, Senhor, me desculpa, Senhor, né? E se retratar com o irmão e tal. A outra coisa é você fazer uma coisinha, mas... não aconteceu nada, uma coisinha aqui, mas, poxa, não é assim, uma mentirinha comercial, aqui eu falei no negócio que eu ia entregar amanhã, mas eu só posso entregar daqui a 2 semanas, que eu sei que a produção está lotada, mas eu preciso vender, se eu não vender eu não ganho, se eu não ganhar eu não dou meu dízimo, né? Então, cuidado, irmãos, né? Cuidado com essas pequenas coisinhas, porque a consciência vai ficando cauterizada. Quando você vê, você está fazendo a maior tranquilidade. Emite nota, tira o carbono daqui. Antigamente tinha carbono, hoje não dá mais para sonegar imposto assim, né? Mas cuidado com o que você faz na sua vida, amém? Porque às vezes a gente pensa assim, mas não está acontecendo nada, né? Eu fiz uma coisinha e não está acontecendo nada. Deus não passa a régua ao final de cada dia para prestar conta com a gente. Deus vai deixando, vai dando tempo, você está ouvindo a palavra, Deus está falando, e Deus está esperando você se arrepender para você acertar a sua vida. Porque se você deixar ir muito longe, né, você vai acabar colhendo coisas muito ruins na sua vida, amém? Versículos mal interpretados aqui, que o pessoal costuma falar. Se o diabo está preso, por que nós temos que ter uma armadura aqui, né? Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, pensando, não, tá vendo? O diabo põe cilada, o diabo vem tocar. São ciladas que o diabo arma contra as vidas dos eleitos, né? Através dos seus, porque agora o diabo atua nos filhos da desobediência. Amém? Ele não atua mais diretamente nas nossas vidas, mas ele continua atuando. Ele não pode nos tocar, ele não pode nos ferir, ele não pode nos matar, ele não pode roubar a nossa salvação, mas ele continua atuando. Por quê? Porque ele não quer que Deus seja glorificado através das nossas vidas, ele não quer que os desígnios de Deus se cumpram, ele não quer que nós vivamos uma vida por cabeça. Ele já sabe que ele está derrotado, que ele está tudo mais, mas ele quer o máximo possível impedir que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário se manifeste aqui nas nossas vidas. Porque
Quando a gente estiver na glória, nós vamos receber lá o galardão e tudo mais. Mas a Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. E é isso que o diabo não quer, que a gente reine em vida. E é isso que o povo de Deus não tem feito até hoje, né? Na grande maioria dos cristãos, as pessoas vivem uma vida capenga, né? Aquela vidinha, um dia vai, um dia vem, um passo para frente, dois para trás, tal. E é isso que o diabo quer, né? Que as pessoas não alcancem aquilo que Jesus deixou como promessa, como herança ali na cruz do Calvário. Dessa forma Deus não é glorificado, e dessa forma o povo de Deus não vive como Deus pré-ordenou, que era viver por cabeça e não por cauda, viver sempre por cima e não por baixo, não tomar emprestado, mas ter dinheiro para emprestar. E na verdade não é isso que acontece, né? Não acontece porque falta conhecimento, o povo é destruído e o povo ignora os ardis utilizados por Satanás. Então, quando a palavra diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, é isso. Nós temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus para podermos discernir não somente o bem, como também o mal nas nossas vidas. Amém? E aí diz lá, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, principados, né, poderes, autoridades, dominadores deste mundo tenebroso, né? O mundo, a maioria das pessoas que dominam o mundo, né, estão do maligno, né? A palavra diz que o ímpio ajunta para depositar aos pés do justo. Então, a maioria das pessoas que dominam o mundo, fazendo guerras, fazendo negócios, oprimindo, são pessoas que são do maligno. Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos estar pronto para a nossa luta contra essas pessoas. Nós vamos brigar com elas? Não. Nós temos que ter o conhecimento espiritual para resistir a todas as situações e chamar à existência aquilo que é nosso direito e nossa herança. Amém? Então diz lá, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí o pessoal fala assim, nas regiões celestes, no céu, batalha espiritual. Região celeste é essa região onde nós habitamos aqui. Amém? Existe a região celestial, chamada primeiro céu, né? Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Né? Até fisicamente, isso é determinado pelos cientistas, tá? Nós temos o primeiro céu. Onde é o primeiro céu? É aqui onde nós temos o ar, na atmosfera da Terra. Isso até 30 mil, 35 mil metros de altura, você tem ar. Lógico que o ar vai ficando rarefeito, lá em cima quase não tem ar. Depois desse espaço que é o chamado primeiro céu, ou segundo a palavra de Deus, regiões celestes, nós temos a estratosfera, fora do ar, onde nós conhecemos, né, os universos, os planetas, e tem lugares que os cientistas não conseguiram atingir ainda, que se chama exosfera. Não é? Então tem a atmosfera, estratosfera e a exosfera. Esse lugar que deve estar aqui, talvez seja um local somente espiritual, que as pessoas dizem que existe, é o lugar onde está o terceiro céu, o lugar onde está o reino de Deus e tudo mais. Né? É uma analogia que nós fazemos com a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que nós lutamos nas regiões celestiais, não é no ar, lutando com demônios, porque todos os demônios estão presos em cadeias eternas, nós já vimos isso, amém? Então a nossa luta é aqui na região celeste, essa parte é a região celestial. O que a palavra de Deus diz? Nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos no céu por acaso? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Cristo em nós, é a esperança da glória, habita em nós. Então, aqui é que nós temos a nossa luta contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Né? E nós, com o conhecimento, podemos ser livres de todas as astutas ciladas do diabo, né? Revestindo-nos, como diz no começo do versículo 11, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Amém? Versículo 13. Portanto, né, então ele fala que nós devemos estar preparados para lutar contra principados, potestades, dominadores, e aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Amém? Vão haver dias que são maus nas nossas vidas. E para que a gente possa resistir a esses dias maus, nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Agora veja, né, a armadura de Deus, resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amém? Então, nós temos que ter a verdade na nossa vida. A palavra de Deus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra, a verdade, aquilo que Deus tem manifestado a nós, nós devemos estar cingidos com a verdade. Isso deve estar impregnado na nossa vida. Nada mais pode reinar na nossa vida, a não ser toda a verdade que vem através da palavra de Deus. E
A palavra de Deus é o próprio Deus. É a própria manifestação de Deus em palavra escrita. Amém? No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é a manifestação do poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, nós devemos estar impregnados com essa verdade para que nós possamos resistir firmes, né? Como diz aqui o versículo 13, e permanecer inabaláveis depois de ter vencido tudo. Amém? Então, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Né? Que couraça da justiça é essa? É a salvação que nos foi imputada. Nós somos justificados mediante a fé e agora nós temos paz, né, com Deus. Nós não temos justiça própria. Nós não fazemos alguma coisa esperando que, eu fiz isso, Deus vai ver que eu sou bonzinho, Deus vai ver que eu sou dedicado, Deus vai ver que eu sou assíduo na igreja. Não, nós não temos justiça própria. Amém? Nós dependemos única e exclusivamente da justiça que Deus imputou às nossas vidas. Agora, nós somos justos diante de Deus. Amém? Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. De que evangelho o apóstolo Paulo está falando? Evangelho da graça de Deus, que só existe um evangelho. Amém? Só para frisar. Então, os nossos pés, não é, devem estar calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós devemos conhecer a graça profundamente, estar crescendo, estar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, porque não existe outro modo. Eu já sei bastante, já conheço bastante, né? A igreja tem 13 anos, vai fazer 14 anos esse ano, não é? Então, 13 anos nós tivemos estudos bíblicos aqui. Durante 13 anos eu vim aos estudos bíblicos, né? A apostila mesma, mas Deus, cada ano, a cada estudo, trazia uma palavra diferente. Amém? E Deus vê o coração. Amém? E eu assisti 13 anos de estudo e me considero pouquíssimo preparado. Sempre, Senhor, né? Preciso de Ti, preciso de Ti. Deve ser esse o nosso sentimento diante de Deus. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Estou crescendo, estamos caminhando, prosseguindo para o alvo. Porém, nós não vamos chegar à estatura de varão perfeito aqui nessa terra. Nós não vamos alcançar a perfeição. Amém? Porque na nossa carne não habita bem algum, porque existe a lei do pecado. Amém? Nós já fomos livres da lei do pecado da morte, só que o nosso velho homem toda hora quer ressuscitar. Por isso que nós lemos lá: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza humana. Amém? Então, nós devemos estar crescendo constantemente para que esta preparação do Evangelho vá cada vez mais se consolidando nas nossas vidas. Amém? E, lógico que a Bíblia diz que a experiência, né, a experiência vai produzir em nós, a experiência vai produzir em nós esperança e perseverança. Amém? Então nós passamos por experiências, isso causa em nós esperanças. Passei por uma situação, Deus me livrou, vou ter esperança que na próxima vez que eu passar por uma situação, Deus vai me livrar novamente. E isso me torna perseverante. Amém? Então é isso que Deus quer aqui. A nossa caminhada é um contínuo crescer na graça e no conhecimento, e nós vamos crescendo e vamos cada vez recebendo mais as bênçãos de Deus nas nossas vidas, cada vez desfrutando mais. Não pense que a vida inteira eu tenho que vir aqui, ficar aprendendo. Não, nós não devemos aprender sempre, nós devemos aprender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Amém? E versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então, se você recebe essa palavra, se você tem essa palavra no seu coração, e vem qualquer tipo de situação, de tentação, de problema na sua vida, você com o escudo da fé fala: Senhor, está escrito na tua palavra, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, e a tentação vai sair da sua vida. Está escrito na tua palavra que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E, Senhor, eu creio que essa situação, essa aprovação financeira, material, vai passar, porque o Senhor vai suprir. Amém? E com o escudo da fé, colocando em prática, falando da palavra de Deus, nós vamos barrar todos os dardos inflamados que o diabo lança contra as nossas vidas. Amém? Nós vamos dessa forma receber a vitória, alegrar a Deus, louvar a Deus com a nossa atitude. Amém? E o diabo será envergonhado, ele fugirá das nossas vidas. Amém? 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Quando você não lança a sua ansiedade diante de Deus, a sua carne fica em alta. E a sua carne ficando em alta, você fica vulnerável para os ataques do diabo através de qualquer situação. Então você pode estar ansioso, de repente, com uma situação de enfermidade. Você pode estar ansioso com relação à sua situação financeira, com relação ao seu futuro profissional, com relação à compra de sua casa própria, sei lá, com qualquer situação que lhe aflija. Você deve lançar
essa ansiedade diante de Deus, amém? Porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Quando nós não lançamos ansiedade, não é? Significa, ou está demonstrando, que nós não estamos confiando em Deus. Porque quando você lança, não é? Você não pode lançar e, opa, eu seguro aqui. Eu lanço, tá lá, mas eu estou com uma cordinha, de vez em quando eu puxo ela para mim. Não, você deve lançar diante de Deus, porque Deus tem cuidado de você. Amém? Porque se você não lançar, você vai ficar preocupado, tal. Você ficando preocupado, você está indiretamente dizendo que você não está confiando que Deus é suficientemente poderoso para resolver aquela situação. Você vai ficar preocupado, você não vai desenvolver aquilo que você teria que desenvolver e você acaba abrindo brechas. Porque se você não lança, o diabo vem e fala, tá vendo? Olha, a situação não se resolve. Há quanto tempo você está na igreja? Ele não levou suas pisaduras, pelas suas pisaduras você já não foi sarado? Por que você não foi sarado ainda? Né? Por que você não foi abençoado ainda? Você tem que lançar diante de Deus, porque o diabo é astuto. Quando ele percebe que você está ansioso com alguma coisa, ele vai tocar naquele que ele vê que aquele é um ponto fraco, aquele é um ponto vulnerável na sua vida. Amém? O diabo é muito astuto. E nós estamos tendo esse conhecimento agora para não darmos lugar ao diabo na nossa vida. Amém? Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Então, o diabo está onde? Presos em cadeias e grilhões. Só que ele ainda ruge como um leão. Só que ele não é o leão. O verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra de Deus diz aqui, ó, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Amém? Nós temos ao redor, que é alguma coisa próxima. Derredor é alguma coisa muito longe de nós. Amém? São partículas do grego, né? Ao redor é próximo, derredor é uma outra partícula, que significa que está distante de nós. E é onde o diabo está. Só que de onde ele está, ele consegue fazer barulho. Se você não conseguir identificar as vozes, se você não estiver andando de acordo com a palavra, você vai se atemorizar. Você vai ficar ansioso, você vai dar brecha. Ai meu Deus, será que o diabo vai pegar? Quando você não tem conhecimento, você fica nesse será. E quando você diz será, você está dizendo, Deus não tem o menor poder. Tenho que me preocupar com o diabo porque Deus não está dando conta. Né? E aí, Deus não é glorificado e você, né, e o crente que não tem conhecimento não vê a manifestação da provisão de Deus nas suas vidas. Amém? Versículo 9, resistirem firmes na fé. Amém? Então, é para resistir ao diabo, não é para fazer luta espiritual, não é para jejuar, não é para ir para o monte orar. Como é que você resiste ao diabo, né, que está rugindo como um leão? Resistir firmes na fé. Então, é pela fé que você resiste ao diabo. Amém? E aí diz mais, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não pense que é só você que tem esse problema. Muitos irmãos estão passando por essa situação. E o nosso Deus é o mesmo, que está pronto, está assim, até ansioso em querer manifestar a sua bênção nas nossas vidas. Só que Deus é sábio e Ele sabe que nós precisamos caminhar, não é? Porque se Deus nos desse tudo que nós já pedimos para Ele, nós, certamente, nossa vida já estaria de ponta cabeça, estaremos fora da igreja e tudo mais. Amém? Porque nós não sabemos pedir como convém muitas vezes. Muitas vezes nós pedimos porque são gosto que a gente tem, vontade que nós temos, tal. Nós não sabemos pedir como convém. Amém? Nós devemos pedir que o Espírito de Deus, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, nos ajude nas nossas orações. Amém? Para que nós possamos, né, ter ali as coisas chegando nas nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, se aquilo que você está passando por situação difícil e tal, não pense, né? Pessoas, diz a palavra de Deus, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, sofrimentos iguais aos que nós passamos aqui. Amém? Então nós devemos saber que isso acontece com a vida de vários eleitos e que há um propósito de Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e até o tempo de chegar à bênção de Deus na sua vida. Amém? Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Você tem o exemplo na palavra de Deus, né, quando Jesus estava no deserto, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo veio tentando a Jesus, né, oferecendo um monte de coisa para Jesus, usando a própria palavra de Deus, exatamente como aquela adivinhadora lá, né, que fala, esses aqui são homens de Deus, tal. O diabo ia lá usando a própria palavra de Deus, mas com segundas intenções por trás. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como o diabo, né, fugiu do Senhor Jesus Cristo, depois, né, de ser tentado ali no deserto por 40 dias. E a Bíblia diz que assim que o diabo saiu, os anjos vieram e o serviram. Assim que você resistir ao diabo, imediatamente após,
os anjos vêm para servi-lo. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não mente. Deus se compraz na nossa prosperidade, em entregar aquilo que pelo que Ele morreu na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz que Ele nos deixou uma herança. Ele morreu e nos deixou uma herança para que nós possamos desfrutar dessa herança em vida, para que Ele possa ser glorificado. Amém? Como, eu não sei aqui quantos aqui são pais, né? Mas quem é pai tem o maior prazer em dar coisas boas para os seus filhos. E a Bíblia diz que se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e todas as outras coisas àqueles que lhe o pedirem. Amém? Palavra final. O crente está livre das potestades do diabo. Todavia, possui um corpo que quer humilhá-lo diariamente. Só com o conhecimento da palavra de graça poderemos identificar estas fortalezas, não é, que são levantadas pelo diabo em nossa mente e levá-las cativas à obediência de Cristo. Amém? Então o diabo vem lançando dardos, lançando sofismas, algumas coisas que vêm tentar nos enredar o caminho na nossa carne. E nós temos que ter, com conhecimento da palavra da graça, identificar isso para poder resistir ao diabo. Porque como é que você vai resistir ao diabo se você não sabe como é que ele está te atacando? Né? Então, o diabo é nosso inimigo. Se ele é nosso inimigo, nós temos que ter uma estratégia, saber como é que ele ataca, para saber como é que nós podemos nos defender dos seus ataques. Amém? E tem 2 versículos aqui ainda para terminar, 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então ninguém aqui vive, né? A Bíblia diz assim: se viveis em espírito, andais em espírito. Mas nosso espírito está dentro da nossa carne. Então, embora nós andamos aqui numa carne, nós não militamos segundo a carne, segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas ideias. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, fortalezas, de repente o diabo levanta uma situação que parece que é uma fortaleza na sua vida. Não é? Ou então o diabo traz sofisma. O que é sofisma? É uma mentira passando assim por volta uma meia-verdade. Né? Da mesma forma como o diabo tentou lá Jesus, não está escrito, né, dirás essas pedras, transforma-as em pão. E Jesus falou, olha, nem só de pão viverá o homem. Então, tome cuidado para que você tenha o pleno discernimento daquilo que chegar à sua vida como sendo de Deus. Amém? Porque o que é de Deus é bom, é perfeito, é agradável e traz paz ao nosso coração. Amém? Em versículo 5, né, nós temos armas poderosas para destruir fortalezas, anular sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, só existe isso. A nossa luta não é contra a nossa carne, são contra as forças espirituais. Amém? E para isso nós precisamos ter o conhecimento, para que através desse conhecimento nós possamos destruir fortalezas, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento que você tem recebido aqui da graça de Deus, e para que você possa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos pensamentos de todo tipo, todo dia, né? De acordo com informações que recebemos, coisas que ouvimos no rádio, na televisão, conversas que ouvimos, mas nós temos o poder de levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Esse pensamento é alguma coisa boa para a nossa vida? Amém. Nós podemos, de acordo com a palavra de Deus, colocá-lo em prática. Esse pensamento é alguma coisa que vem nos tentar, que vem procurar nos destruir? Senhor, eu levo cativo a obediência de Cristo, não vou me sujeitar a esse pensamento, a essa vontade, a essa lascívia, a essa paixão da carne, e eu levo cativo pelo conhecimento que nós temos, nós podemos fazer isso. Amém? Só na graça de Deus, só pela fé é que nós conseguimos fazer isso. Não existe aquele negócio de você fazer alguma coisa por si mesmo, né? Jejuar, orar demais, fazer um voto, seja lá o que for, não existe. É pela fé que nós vivemos aqui neste local, e é pela fé única e exclusivamente que nós podemos vencer todos os ardis, todas as ciladas que o diabo se nos apresenta. Amém? Glória a Deus, assim seja, porque essa é a palavra do nosso Deus para esta noite. Amém? Glória a Deus. Como nós estamos aqui, faltam alguns minutinhos para terminar. Tem alguém que tem alguma pergunta sobre o assunto de hoje, alguma dúvida, algum versículo que lembrou e que eu não falei? Porque a gente procura falar muitos versículos. Pode falar. Yeah. Ela falou assim que em alguns ministérios dizem assim que quando o diabo é expulso, né, da vida da pessoa, e a vida da pessoa não começa a andar, é porque o diabo não foi expulso totalmente.
diabo está escondido na vida da pessoa. Né? Depende, né, se a pessoa é uma eleita ou não, depende do ministério, se é um ministério enviado ou se é um ministério vagabundo. Né? Porque a palavra de Deus fala lá dos 3 filhos de Cefas. Que agora, bom, tem 3 filhos do Senhor na Bíblia lá, que viram Paulo e os discípulos expulsando demônios. O que eles foram fazer? Em nome de Jesus expulsa, vamos nós lá em nome de Jesus. Aí foram expulsar o demônio virou para ele e falou assim, olha, eu conheço a Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Deu uma surra nos 3, né, e o demônio não saiu. Então precisa ver quem expulsa. Amém? E às vezes o demônio não sai também, porque quem está expulsando também é do lado do demônio. Então o demônio sai, daquela brincadeirinha, volta e tal, né? Então, os irmãos sabem do que eu estou falando, não precisa, né? Na televisão tem o show lá. Então o demônio sai e volta, o demônio sai e volta. O que é isso? Um local onde só se fala de demônio. Não é a casa de Deus. A casa de Deus se fala de Deus, se exalta e se glorifica o nome de Deus. Amém? Isso. E a Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E quem? Os eleitos. Ele veio roubar, matar e destruir a obra de Deus, porque os dele já são dele. Então ele veio para roubar, matar e destruir, só que não é matar fisicamente, que ele não pode matar, ele vem matar os sonhos, ele vem destruir a obra de Deus na vida das pessoas, né? Ele vem roubar ali os anos da vida da pessoa, quando a pessoa não tem conhecimento, a pessoa vive cativa diante de Deus. Então o diabo vem para roubar, matar e destruir. Só que isso era antes, quando o diabo estava solto, porque o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, e já destruiu as obras do diabo. Amém? Então essas obras que quando o diabo veio aí, foi até o Senhor Jesus Cristo vir. Agora o diabo já não tem mais poder, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, e as obras dele já foram destruídas. Amém? O que o diabo faz ainda é tentar lá com as suas ciladas e tal, e quem não tem conhecimento é destruído. Não adianta, isso é bíblico. Os filhos dele, os filhos do diabo, eles são destruídos também por ele. Sim, eles são destruídos. As pessoas drogadas. Sim. Não, com certeza, o diabo, você vê pessoas ricas no mundo tal, né? E pessoas que são ateus, que são realmente filhos da perdição. Por que a pessoa prospera? Não pensa que a pessoa está prosperando, a pessoa não tem paz em casa, o filho é um drogado, né? A mulher o trai, ele trai a mulher. Então, aparentemente, você pode falar, puxa vida, aquele cara é um cara bem sucedido. Só aparentemente, porque o diabo não dá nada de bom para ninguém. Amém? Fora de Deus, não há salvação, não há paz, não há alegria, não há gozo. Amém? O que as pessoas têm é uma falsa, uma momentânea aparência, não é, de estabilidade e tranquilidade, mas na verdade não é isso que ocorre na vida das pessoas. Amém? Sim, exatamente. Porque a palavra de Deus diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Se qualquer outra coisa vai trazer dor, vai trazer perturbação na nossa vida. Já. Como você deu para a doutrina, não sei se você já ouviu falar, nos pregários, e, por exemplo, Satanás, ele só vai estar preso durante aquele milênio, e quando Cristo voltar, a segunda vinda de Cristo, ele vai resgatar todo o seu povo. Que aí ele vai prender, e aí tem um milênio onde Cristo vai reinar. Durante 1000 anos, ele não vai ter mais pessoas para tentar. Já vai tentar as pessoas. Certo. Como não vai ter mais ninguém na terra, porque Jesus levou todos para o reino celeste, então ele vai ficar só aqui na terra, sofrendo e se martirizando sozinho, porque não tem mais nada. Eu aprendi isso e nessa vida. Amém. Então o irmão aprendeu aqui. Não sei de onde tiraram esse tema, mas totalmente errado. Então, o que dizem por aí é que o diabo está solto totalmente, e o diabo só será preso quando houver o período do milênio, onde o Senhor vai reinar com seus filhos, né? E o diabo vai estar na terra sozinho, porque Jesus arrebatou e levou todos para o céu. Isso não é bíblico, nós vimos hoje aqui, o Senhor Jesus prendeu o diabo sobre cadeias eternas, sobre trevas eternas. Isso são pessoas que não têm conhecimento, né? Eu mesmo acreditava nisso. Né, antes de conhecer a graça, que o diabo estava solto, que o diabo fazia e acontecia, e que só realmente no período do milênio, né, que o Senhor Jesus Cristo diz que vai reinar por 1000 anos, é que o diabo seria preso para depois ser solto novamente. Amém? Mas não tem nada a ver, porque é outra coisa. O diabo atualmente está preso sobre trevas eternas, reservado para o dia do juízo, e antes do dia do juízo, aí sim, ele vai ser solto, né, para tentar fazer, aí vai ser derrotado, vai ter o período do milênio, depois vai ser solto a última vez para ser derrotado totalmente, né, na última batalha. Amém?
a gente tem que ficar em paz, primeiro, porque a volta de Jesus, né, o milênio, o que vai acontecer na batalha do Armagedon e tudo mais, nós não estaremos aqui. Amém? Porque o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Nós já temos esse pleno conhecimento, sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando vier, vai arrebatar a sua igreja, e não tem aquele negócio, fiquei porque eu não estava preparado, eu era virgem que não tinha colocado azeite na minha lamparina, então não tem nada disso. Quem é Jesus vai, quem não vai, está acabado. Amém? Acabou essa falta de conhecimento total aí. E é para isso que Deus nos chamou. Pode falar, abençoado. Você precisa ver a direção de Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz assim, que a paz seja o árbitro no vosso coração. Então, para você, a gente não pode, eu sei, né? Porque eu já fiz isso já, né? Oi, repeti a pergunta. Ela está perguntando, ela falou bem alto, mas ela falou assim que se para os internautas ouvirem, né? Ela se viu uma pessoa numa casa, uma criança que aparentemente estava endemoniada, e ela perguntou se não é falta de ética a gente chegar e invadir a casa da pessoa para expulsar o demônio. É lógico, a gente não vai chegar na casa de todo mundo e ficar expulsando o demônio de todo mundo, né? A gente tem que trazer, de preferência, primeiro falar da palavra de Deus, falar da palavra da graça, e se possível trazer a pessoa para a igreja, né? Porque a gente ouve essas coisas de pessoal saindo expulsando demônio por aí à torta direito. Eu lembro uma vez, assim, no começo da minha conversão, nós saímos da igreja lá, umas 7 pessoas mais ou menos, pegamos uma Kombi lá da igreja e fomos assim, sei lá, Parelheiros, lá para que final de mundo a gente foi, era uma segunda ou terça-feira, né? E nós fomos expulsar demônio, e era assim, a gente tinha 18, no máximo 19 anos, tal, e foi um rapaz um pouco mais velho conosco, que era o Anagildo, tal. E aí nós fomos numa casa orar, e orava expulsava o demônio de da sala, o demônio entrava na cozinha, e da cozinha pro banheiro e tal. E a casa inteira ficava endemoniada. E nós ficamos lá 3, 4, 5 horas, já era quase 1h30 da manhã. Todos, né, adolescentes, ninguém tinha avisado em casa que ia sair. Aí, sei lá, né, a gente conseguiu deixar o demônio encaixado num só, os outros ficaram livres. Nós colocamos a pessoa dentro da Kombi e viemos trazer para os pastores orarem. Aí nós chegávamos, demônio, você vai encontrar com o pastor lá, agora você vai sair e tal. Né? Mas assim, tudo falta de conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Lógico que se você estiver na casa de alguém, de repente, né, falando do amor de Deus ali, e alguma coisa, alguma manifestação acontecer, você que é de Jesus tem autoridade, você repreenda em nome de Jesus, porque Deus não permite que as coisas aconteçam na sua frente do nada. Agora não vá você entrando na casa dos outros, você está passando e viu uma cena. Não. Se você viu alguma coisa, ore e fala, Senhor, né, fala comigo, e Deus vai falar. Amém? Não vá fazer aquilo que Deus não está mandando fazer, ou aquilo que Deus não está fazendo. Amém? Você vai quebrar a cara. Amém? Então tem que ter sabedoria, né? E tem que ter uma coisa principal assim, é a sua vida estar reta diante de Deus. Porque chegaram os 3 filhos do cara lá que foram expulsar demônio, colocaram a mão no demônio. Olha, eu sei quem Paulo é, porque eles falaram assim, em nome de Paulo que prega Jesus, eu te ordeno que você saia. Aí o demônio falou assim, olha, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Então, se a nossa vida não estiver em linha com a palavra de Deus, você está, eu vou na igreja, mas você não vive a palavra, o demônio vai escarnecer de você. Infelizmente eu já vi isso na vida de pastores, que o cara colocou a mão para expulsar, e o demônio falou, você quer expulsar demônio de mim? Né? E o cara estava com a vida totalmente pastor. Né? Então isso é grave. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento, né? E aquilo, se você está num local levando a palavra e alguém se manifestar, se você está levando a palavra, foi enviado por Deus, você tem toda a autoridade para expulsar em nome de Jesus, está acabado. Não tem aquele negócio de dar show, o demônio, não, sai em nome de Jesus, porque sobre o nome de Jesus ninguém pode resistir. E está acabado, e vai sair, já sai, pode continuar manifestando. Eu falei que já saiu, o demônio vai cair fora e pronto. Amém? Mais alguém que tem alguma pergunta? Amém. Vamos colocar de pé então, vamos orar. Amanhã nós temos um tema maravilhoso também, nós vamos falar sobre a deidade de Cristo. Né? Vai cair por terra, né? Mais aquele mito que nós temos 3 deuses. Né? Tem que orar para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, tal. E tem uma pomba, tem um ensanguentado do céu, tem um velhinho de barba lá no céu. Não existe isso. Amém? Há um só Deus, diz a palavra do nosso Pai. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma vez na tua casa, porque ouvimos a tua palavra, Jesus.
porque sabemos que essa tua palavra vem nos trazer conhecimento para que nós possamos viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Pai, e nós queremos te agradecer, porque essa palavra nos capacita, Pai, para que nós possamos viver a sua vida na plenitude, para que nós possamos manifestar a tua glória, para que nós não sejamos mais destruídos, Pai, enganados, levados ao redor, por todo lado, por todo vento de doutrina humana, Senhor Deus. Agora nós podemos conferir coisas espirituais com espirituais, nós podemos julgar as profecias, Pai, nós temos discernimento, Senhor Deus, para saber quando é o Senhor quem está falando, ou quando o maligno está querendo armar alguma cilada, alguma armadilha para as nossas vidas, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, e que este conhecimento, Senhor, possa ser colocado em prática nas nossas vidas, que mais vidas possam ser alcançadas, Pai. Tantas pessoas, Senhor Deus, tantos filhos, Senhor Deus, teus, estão aí, Senhor Deus, apegados à corrente, Senhor Deus, apegados à campanha, Jesus. Oh Deus, em batalhas espirituais, em jejuns de libertação, Pai, sendo que o Senhor já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Pai. Nós queremos honrar o teu nome, Pai. E eu sei que desta forma que o teu povo tem vivido aí fora, Pai, o teu nome não tem sido glorificado, Pai, porque não tem colocado o Senhor no seu devido local e nem o diabo no seu devido local, Pai. Nós te agradecemos por esse conhecimento e te pedimos humildemente, Senhor, usa-nos, Pai, para levarmos essa palavra com sabedoria, com discernimento, com intrepidez, com ousadia, Pai, para que o Senhor mesmo possa falar a vida ao coração dos teus filhos, dos teus eleitos, Senhor. É no teu nome que nós oramos, Senhor, te agradecemos por esse dia. Declaramos que a nossa volta para casa, que a nossa noite será em perfeita vitória, em perfeita paz, porque os teus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, Pai, porque os teus anjos ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, e nós estamos aqui na tua casa, cumprindo o teu chamado, obedecendo a tua voz, Senhor Deus, crescendo na graça e no conhecimento, e por isso nós declaramos que a nossa noite será em paz, teremos a noite e o sono dos justos, Pai, para que amanhã possamos levantar para o dia do nosso trabalho, dos nossos afazeres, Pai, e possamos manifestar mais uma vez a tua glória, Pai. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, Senhor Deus, e que este conhecimento possa manifestar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas, Pai. Nós oramos assim e nós te agradecemos por tudo, Pai, por esse conhecimento que nos libertou, Pai. Nos libertou e nos trouxe a manifestação da tua paz. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então até amanhã. Vire para quem está do seu lado. Diga: nós já estamos livres por Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quem estiver aqui pela primeira vez, quiser um CD, basta vir aqui e nós entregaremos.